Eu já trabalho, mas quero estudar. Se tenho filhos, cuido do meu lar. E estudar onde quiser, quando puder. No PC, tablet ou celular. Moro longe, quero me formar. A hora que eu tenho é depois de almoçar. Praticidade tem o nome, polos em todo o país. Online posso me formar. EAD, o Unicesumar tem qualidade de ensino pra você criar. EAD, o Unicesumar, você escolhe a hora que quer estudar. EAD, o Unicesumar em cada canto do Brasil, porque melhor não há. EAD, o Unicesumar, do meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar. Olá, alunos, sejam bem-vindos a esta disciplina, a disciplina de Programação 3. Eu sou o professor Rafael, muitos aí já me conhecem da mediação das disciplinas aí do curso de ADS, alguns já tiveram aula comigo também, então é um prazer enorme estar mais uma vez junto com vocês, principalmente numa disciplina aí de programação e reta final, né, para a graduação de vocês. Para alguns, esta é a última disciplina, para outros ainda terá a disciplina de tópicos especiais ou outras disciplinas ainda, tá bom? Mas já está aí caminhando para a sua reta final. Bom, como eu disse, né, lá na chamada da nossa disciplina, essa disciplina ela tem foco em modelagem UML e o Java, né? Então, nós iremos unir aí essas duas vertentes. Vocês já tiveram o ML ali, a parte da engenharia de software, na disciplina de engenharia de software, já tiveram programação orientada a objetos em Java com o professor André Noel aí nas disciplinas de programação 1 e programação 2. Então essa disciplina ela vem aí para fazer um casamento, né? Fazer uma amarração de algumas lacunas que nós percebemos aí no decorrer das disciplinas, tá bom? Bom, no foco da aula de hoje, então nós iremos aí ver os conceitos básicos, tá? É uma revisão bem rápida porque vocês têm as aulas conceituais, então eu não vou ficar me atendo muito a detalhes conceituais, ok? Vamos focar as nossas aulas mais na prática, que é o objetivo da disciplina, o objetivo nosso também, ok? Bom, então o que eu preparei para a nossa aula de hoje? Deixa eu pegar minha caneta aqui. Então, eu preparei uma rápida passada em UML, trazendo uma breve explicação o que é um objeto, o que é uma classe, o que é um atributo, o que é um método, né? Qual que é a estrutura de uma classe. Tudo isso vocês já ouviram em pelo menos 3 disciplinas. Em pelo menos 3 disciplinas. Eu não vou repetir novamente os conceitos, até porque vocês já sabem dos conceitos, ok? É só aquela breve mesmo, tá? Bom, UML. O que é essa UML, né? Ela é tão famosa, ela é a mãe da engenharia de software aí, já tem aí 13 diagramas. Não sei se vocês tiveram contato com todos os diagramas, pelo menos aqui na nossa disciplina, eu vou tentar trazer alguns diagramas diferenciados durante as aulas. Hoje eu trouxe 3 diagramas para vocês e um exemplo de uma classe para nós implementarmos ali com a linguagem Java. Bom, mas a UML ela serve mais ali para você fazer a modelagem do sistema, tá? Lembrando, um arquiteto, por exemplo, ele usa lá um software para desenhar as plantas, né? O AutoCAD da vida, por exemplo. Um eletricista ele precisa também desenhar a planta elétrica dos prédios, então ele também vai usar um software, né? O encanador o hidráulico também vai usar um software para gerar ali a rede hidráulica de um prédio, de um edifício, né? Então, no software também não é diferente. Nós precisamos ter ali algumas ferramentas para auxiliar na modelagem dos softwares. E a UML, ela vem aí como uma linguagem visual para modelar
os sistemas orientados a objetos, tá? Na verdade, ela vai definir através de alguns elementos gráficos, né, o que você pode realmente utilizar dentro de um sistema. Tá? Então, ela, na verdade, ela é mais ali um norte, uma ferramenta, não é ferramenta, mas é um norte, é uma forma de você estar modelando o seu sistema, tá bom? Bom, objetos. Então, no dia a dia, nós usamos objetos, né? No dia a dia, nós temos ali uma caneta, temos um mouse, temos um celular, temos uma garrafa plástica, né? Temos diversos objetos, né, que são reais ou que são abstratos. Os objetos reais são mais fáceis de você visualizar. Por exemplo, se eu pegar aqui o mouse, né? Este é o mouse. Então eu consigo ver o mouse, ele não é abstrato, ele é real, né? Se eu pegar aqui agora uma garrafa d'água, por exemplo, também é real. Agora, cadastro de uma pessoa, cadastro de um veículo, por exemplo, isto não é real, isso é abstrato, mas ele é um objeto, né? Então, o objeto ele é qualquer coisa real ou abstrata a respeito do qual armazena-se dados. Esse objeto ele tem uma característica, ele tem um método, ele tem um valor, né? Então ele armazena estes dados, esses valores. E os objetos eles combinam as propriedades, como eu acabei de mencionar agora. Então, por exemplo, o mouse. O mouse ele tem as propriedades dele, os atributos, cor, espessura. Aí tem os botões, a ação do botão da esquerda, a ação do botão da direita, a ação do scroll lock. E se for um mouse mais aperfeiçoado, né, mais generalizado ali, ele vai ter outras opções, mas não deixa de ser um objeto mouse, tá bom? E uma classe? Uma classe, ela reúne essas características para que os objetos possam usufruir essas opções. Então, eu tenho uma classe, por exemplo, de mouse. E aí, dessa classe mouse, eu tiro N mouses. Esses N mouses, eles podem possuir atributos diferenciados. Aí, no caso, eu posso ter uma herança ali que eu tenho uma nova generalização, ou eu posso ter o mesmo modelo do mouse, mudando apenas os valores dos atributos, né? Então ali eu tenho alguns métodos, tenho alguns atributos que vão contemplar esta casa. Por exemplo, aqui eu trouxe um exemplo de uma casa, né? Então ali eu tenho diversas casas, diversos objetos, né? Cada casa dessa é um objeto, mas na verdade todos eles partem de uma classe em específico, que é a casa, né? Uma casa, ela pode ser uma casa ali de um andar, de dois andar, a casa pode ter uma garagem na lateral, a casa pode ser que ela não tenha garagem, né? Então existem essas diferenças que é os valores dos atributos que compõem aquela classe. E um atributo, né? O atributo ele é uma característica, né? É um comportamento que é estático das instâncias. Ou seja, você tem um atributo ali, cor. Cor, tamanho, altura, peso, né? Isso é um atributo. E aí você vai, por meio de um método ou acessando esse atributo de forma direta, você vai alimentar esse atributo com os seus valores respectivos. Ou seja, ele representa características de uma classe, de um objeto. Por exemplo, nesse caso eu trouxe aqui um veículo agora, aonde eu tenho ali um atributo chamado marca, que é do tipo texto, um atributo cor, um atributo modelo, um atributo ano, né? E existem N atributos, ok? Eu só pincelei alguns atributos dessa numa classe chamada veículo, por exemplo. Bom, e métodos? Então, vejo bem pelas imagens, né? Aqui eu trouxe apenas um veículo, né? Um Fusca, tá? Aqui eu não trouxe o Fusca, mas eu trouxe outros objetos que também são da classe veículo,
né? Um carro, independe do tipo do modelo do carro, né? Um ônibus é um veículo, um caminhão é um veículo, né? Lógico, o Fusca tem alguns atributos, né? O ônibus possui alguns atributos que são similar ao Fusca, mas possuem alguns atributos que são específicos para o ônibus. O caminhão é a mesma coisa. Tá? Então aí nós temos a generalização. Bom, não é objeto da nossa aula de hoje. Tá? Métodos. Os métodos eles representam o quê? O comportamento dinâmico dessas classes. Por que comportamento dinâmico? Porque ele está em constante mudança naquele objeto. Quando eu chamo um método, né, eu estou solicitando que ele faça o seu comportamento. Né? Eu não vou armazenar valores dentro desse método. Esse método ele está ali de forma constante, de forma dinâmica, né? De forma que ela está sendo atualizada constantemente. Tá? Por exemplo, aqui dentro desse objeto da classe veículo, por exemplo, nós temos aqui alguns comportamentos tais como acelerar, reduzir, parar, ligar, desligar. Poderíamos ter outros, engatar marcha, né? Desengatar, poderia ter virar à esquerda, virar à direita. Enfim, existem N comportamentos. Tá? Apenas listei alguns aqui, tá bom? Bom, agora uma estrutura de uma classe. Como que eu delimito essa classe? Tá? Bom, uma classe ela é delimitada por como se fosse uma tabela. Pense em uma tabela, tá? Onde essa tabela ela tem uma única coluna por 3 linhas. A primeira linha sempre vai ser o quê? O nome da nossa classe. A segunda, lista de atributos. A terceira, lista de métodos. Tá? Existem N softwares aí no mercado, tá? Que você consegue implementar a UML. Tá? Na disciplina, nós iremos utilizar o Asta. Tá? Então, aí não importa qual a versão do Asta, se é Asta Professional, se é Asta Community, Education, não importa qual é a versão do Asta. Na verdade, vocês não vão precisar desenhar, né? Não tem atividade para vocês desenharem uma modelagem, mas o interessante é que vocês tenham esse software aí e que vocês possam praticar, né, as modelagens, porque isso é muito requisitado lá fora, tá bom? Depois eu vou fazer um vídeo explicando um pouco sobre o Asta. Tá? Na aula de hoje eu não vou abrir o Asta, mas eu vou explicar algumas dos diagramas que ele traz. Bom, então, trabalhando em cima desse exemplo de veículos, tá? Então nós temos aqui uma classe chamada veículo. Okay? Nesta classe veículo, eu separei alguns atributos para trabalhar com ela. Atributo ano, atributo cor, atributo marca, atributo modelo, atributo velocidade e status. Cada atributo deste possui uma visibilidade, tá? Na aula de hoje nós vamos trabalhar com a visibilidade public, tá? Cada atributo desse possui o seu respectivo tipo, né? O ano inteiro, cor, marca, modelo do tipo string. Velocidade eu coloquei do tipo inteiro, tá? Eu vou tratar apenas como quilômetros cheios, tá bom? Se você for tratar 110,5 km por hora, por exemplo, aí você vai ter que mudar de int para float, ok? Eu preferi manter como int nesse caso, tá? E o status que eu coloquei como boolean para nos informar se o veículo está ligado ou desligado, tá? Bom, o que que esse veículo faz? Né? Então, o motorista. Eu pensei agora no motorista, né? Independente se que tipo de motorista é, né? Bom, para mim usar um veículo, eu tenho que ter algumas ações, alguns casos de usos, né? Que ações o motorista pode fazer dentro de um veículo, né? Novamente, eu separei algumas das ações. Por exemplo, eu separei a ação ligar veículo, parar o veículo,
acelerar o veículo, reduzir o veículo e desligar o veículo. Lembrando que sempre vamos trabalhar, né, estamos trabalhando com diagrama de caso de uso ou diagrama de atividade, no máximo sempre usar aí verbos que indicam ação, ok? Bom, partindo do meu caso de uso, eu posso, né, nem sempre, tá, vai ser, traçar esse item como um método. Então, eu tenho um caso aqui de uso chamado ligar veículo. Então, eu tenho aqui um método chamado ligar. Eu tenho um método aqui parar veículo. Então, eu tenho um método parar. Eu posso ter outros métodos aqui também, tá? Outros métodos que, aí no caso, eles podem estar entrando aqui ou estar participando de outras classes, tá bom? Bom, então aqui nós temos um exemplo bem simples, utilizando um diagrama de caso de uso, tá? Com um diagrama de classe, ok? Bom, agora nós vamos entrar na regra de negócio do nosso projetinho, tá? Qual que é a regra de negócio? Então, esse aqui é um diagrama de atividade, ok? Depois eu passo essa imagem original aqui para o professor Carlos, ele disponibiliza para vocês, tá? Mas eu creio que vai ficar visível aqui para vocês na apresentação do PowerPoint. Então, aqui nós temos, né, o diagrama de atividade. Então, aqui nós temos duas lanes, né, uma divisão aqui do nosso diagrama. Então, eu tenho a lane motorista e tenho veículo. Tá? Então, as ações de motorista e as ações do veículo. Isso facilita a visualização. Mas, professor, eu posso fazer tudo numa só? Pode, não há problema nenhum. Tá bom? Bom, como que, né, vamos realizar a leitura desse projeto, né? Então, aqui nós temos o início, correto? Ó, o início. O motorista solicita ligar o veículo. Como que ele vai solicitar ligar esse veículo? Eu estou abstraindo, tá? É o poder da abstração. Bom, o veículo recebe a ordem do motorista. Aí, o veículo vai verificar primeiro, né, se o veículo já está ligado. Né? Eu posso tentar dar uma nova partida com o veículo ligado. Aí eu vou fazer uma verificação. Olha, o veículo já está ligado. Então, você coloca lá que o veículo está ligado e mostra para a pessoa. Né? Não é possível ligar porque já está ligado. Caso contrário, é falso. O veículo está desligado, então liga o veículo. Bom, liguei o veículo, mas dentro do meu sistema, para mim falar que o veículo está ligado, eu tenho que setar a variável de status como true, tenho que setar a velocidade como zero, e aí informar o veículo, né? Vou lá para o motorista e informo, olha, o veículo está ligado agora. E aí o motorista, ele pode solicitar uma aceleração deste veículo. Aí o veículo vai receber esta ordem, né, essa solicitação, vai verificar que no caso eu coloquei uma regra, né, de velocidade 110, então ele vai verificar se o carro está acima de 110, isso significa que não posso aumentar, você já extrapolou o limite de velocidade. No caso, eu acabei esquecendo de colocar aqui é o falso e aqui é o verdadeiro, né? Se for verdadeiro, ou seja, se a velocidade for abaixo de 110, aumenta em 10. Eu estou colocando aqui também para aumentar em 10, ok? E aí, apresenta o veículo e aí o motorista pode ficar naquele looping ali, acelerando ou mantendo a velocidade constante. Bom, eu parei aqui, tá? No diagrama, senão ia ficar um diagrama muito grande, eu parei aqui a questão desta apresentação. Mas aí nós teríamos a questão de continuar esse diagrama trazendo o parar, o desligar, o desacelerar, tá? Mas tudo segue a mesma lógica. O motorista solicita, você vai verificar, fazer uma condição, vai setar uma variável ou outra e apresenta o resultado na tela, ok? Bom, agora é a hora da codificação, ok? Então vamos codificar aí a nossa classe. Bom, então a partir de agora eu vou lá para o nosso NetBeans, tá? Deixa eu achar aqui, achar o NetBeans, ok?
NetBeans está aqui. Vou abrir um projeto novo no NetBeans, novo projeto. Aplicação Java, então próximo. Vou colocar aqui aula 01, programa cal 3. Vou colocar na classe principal aqui, já vou colocar aqui o nome de principal, ok? Principal. Vou dar um finalizar aqui e aguardar ele carregar o nosso projeto. Pessoal, na nossa disciplina nós iremos utilizar o NetBeans, ok? O setor de correção também vai usar NetBeans, então quem utiliza aí Eclipse ou outro software aí, minha sugestão é que instale o NetBeans para realizar a disciplina, ok? Essa é a única exigência da nossa disciplina, tá? Ah, mas eu quero fazer tudo em Eclipse. Tudo bem, pode fazer, mas o mapa e atividade estudo 1, você deve entregar em NetBeans. E as atividades estudo 1 também são perante ao NetBeans, ok? Então, minha sugestão é instalar o NetBeans. Se você não conhece a ferramenta, né, o framework aí, a IDE, NetBeans, é uma boa hora de você aprender uma ferramenta nova, ok? Bom, feito, temos aqui já a nossa classe principal. Agora, vamos criar a nossa classe. Deixa eu achar aqui o aula 1, programação 3, aqui. Aula 1, programação 3. Ok, estamos aqui. Vamos criar a nossa classe veículo. Então, novo, classe Java. Vou colocar aqui veículo, finalizar. E esses comentários eu gosto de estar retirando, tá? Deixando o nosso código mais limpo, ok? Bom, na nossa classe veículo, nós temos os nossos atributos, né? Eles são do tipo público, alguns atributos são do tipo string. Quais são, né? Vamos voltar lá na nossa... Aqui. Então, aqui nós temos o atributo string, string, né? Então, são esses atributos, cor, marca e modelo. Então, nós temos aqui cor, marca e modelo. Cor, marca e modelo. Ponto e vírgula. Também do tipo público, nós temos agora visibilidade pública do tipo inteiro, falei errado. Nós temos o ano e a velocidade. Temos o ano, velocidade. Acho que isso para vocês é tranquilo estar fazendo, né? Public, boolean, status. Ponto e vírgula. Isto. Agora, nós vamos partir para a criação de alguns métodos. Ok? Bom, quais são os nossos métodos? Então, nós temos aqui public, eles não vão retornar nada por enquanto, né? Public void, por exemplo, ligar. Não importa a ordem deles, tá bom? Pode ser o ligar, pode ser o acelerar, tá? Não importa a ordem, ok? Vamos colocar aqui, ó. Public void acelerar. Eu vou só colocando eles aqui por enquanto. Public void reduzir. Ok. Public void parar. O ligar, e acho que está faltando agora o desligar, né? Public void, opa, desligar, ok? Tá. Public, ok? Bom, vamos só começar ele bem simples, tá? Bem simples aqui, então eu tenho que acelerar. Então, eu vou colocar aqui acelerando o veículo. Acelerando o veículo em 10 km.
deixar assim. Por enquanto eu vou trabalhar só com as mensagens, tá? Só com as mensagens por enquanto, depois a implementação real do método. Então, ó, reduzir, então eu vou colocar aqui, reduzindo o veículo em 10 km. Agora eu vou colocar aqui, parar o veículo. Parar o veículo. Agora aqui, posso colocar aqui, veículo ligado. E aqui dentro, vou colocar veículo desligado. Ok? Tá. Agora vamos lá para a nossa classe principal e vamos testar esses itens. Bom, então vamos criar um veículo, carro, new carro, ok? Bom, como nós estamos trabalhando com os atributos, né? Com public, eu vou acionar eles de forma direta. Então, cor, marca, modelo e ano. Então, vou colocar aqui cor, só para não esquecer, tá bom? Marca, modelo e ano. Bom, então aqui eu tenho carro.cor, poderia ter feito isso, né? Acabei esquecendo, tá? Cor do veículo, colocar aqui vermelho, ponto e vírgula. Então, vamos colocar certinho. Carro, ponto, marca. Carro, ponto, modelo. Vamos colocar aqui Honda. E aqui vou colocar Civic. E o ano, carro, ponto, ano. Vou colocar aqui 2000, tá? Só vou colocar o ano assim. Ok. Bom, opa, não é carro, né? Isso que ele está acusando o erro ali é veículo. E agora nós iremos invocar os nossos métodos. Se eu já compilar nossa classe principal aqui, ele vai construir, não vai trazer nenhuma mensagem aqui na nossa tela assim de execução, né? E aqui ele só deu que construiu com sucesso, ou seja, não teve nenhum erro. Tá? Isso já é interessante para nós. Agora vamos, carro, por exemplo, ponto, eu vou ligar o carro, carro, ponto, por exemplo, acelerar, eu vou chamar esse carro, ponto, acelerar aqui mais uma vez, carro, ponto, eu vou colocar reduzir, carro, ponto, parar, e carro, ponto, desligar. Vamos executar novamente. Agora, ele trouxe ó, veículo ligado, acelerando o veículo em 10, porque eu coloquei duas vezes, mas eu não fiz nenhuma programação para isso, por isso que ele está trazendo apenas as mensagens. Reduzindo o veículo, vou parar o meu veículo e vou desligar o meu veículo. Agora, nós temos aquelas regras de negócio lá. Ok? Então, vou voltar aqui para a nossa classe veículo e vamos aqui para o nosso método ligar. Tá? Então, bom, como que eu vou fazer para fazer, né? Como que eu vou fazer, né? Como que nós iremos realizar agora a regra para ligar? Deixa eu fechar isso daqui, que aí fica a tela mais aberta. Tá, acho que isso aqui também minimizar, isso. Então aqui nós temos agora uma condição, preciso fazer uma condição aqui, tá? Então eu vou colocar aqui, ó. Opa, se. Então eu vou usar essa variável aqui. Então vamos lá, né? Ó. Se des ponto
status for igual a false, else, aqui, tá. Se o carro for falso, ou seja, o carro ele está desligado. Se ele está desligado, então eu vou fazer o quê? Eu vou colocar um this.status recebe true. E aí, o this.velocidade recebe 0. Pronto. E aí, eu posso fazer essa impressão aqui, ó. Opa. Veículo ligado. Caso contrário, eu posso colocar aqui impossível ligar veículo. Opa. Ligar veículo. Ok? Tá. Isso aqui para o ligar. Tá? Bom, feito o ligar, eu já posso prever aqui o desligar. O desligar ele vai ser praticamente a mesma regra de negócio. Vamos aqui. Praticamente a mesma regra de negócio. E aqui eu vou colocar, se desstatus for igual a falso, né, isso significa que o carro está desligado. Então, eu vou colocar aqui, veículo está desligado. Então, eu não posso desligar esse veículo. Bom, se o status dele não é falso, significa que é true. Né? Se é true, eu preciso aqui fazer, eu vou até deixar em comentário aqui, que depois eu vou fazer com vocês, se não der tempo de fazer agora, eu faço na nossa live. Eu preciso verificar a velocidade no meu veículo. Eu não posso pedir para desligar meu veículo, ele a 50 por hora. Né? E aí eu vou colocar aqui, veículo desligado. Opa! Veículo desligado, tá? E aí eu vou colocar o meu this.status recebe false. Tá? Vamos testar ele. Ok. Veículo ligado e veículo desligado aqui. Deu 2 vezes, eu preciso ver por que ele deu 2 vezes. Ah, ele entrou aqui e entrou aqui. Se status for igual a false, o status, como eu liguei agora, ele é true. Se ele é true, ele não era para ele ter entrado aqui dentro. Tá, depois eu volto aqui com esse método com vocês. Será que eu estou chamando 2 vezes? Não. Depois eu venho aqui com vocês. Vamos então acelerar o nosso veículo. Se eu chamo aqui, eu vou fazer um this.acelerar. Eu vou acelerar sempre ele em 10, correto? Eu vou sempre acelerar ele em 10. Opa, não é acelerar, é velocidade. Isso. Velocidade 10. O reduzir também, só que vai ser negativo, né? Vai ser um atribuído negando ele. Não é negando, né? Subtraindo. Eu poderia estar fazendo desvelocidade recebe desvelocidade mais 10, ou desvelocidade recebe desvelocidade menos 10. Tá? Então, mas aí eu coloquei desta forma. E o parar. Tá? Vamos testar ele novamente. Ok. Aqui está compilando, mas aí já vamos aqui. Vamos colocar uma mensagem aqui de this.velocidade. Ok. Aí eu vou colocar aqui, por exemplo, velocidade atual. E aqui vai ser isso daqui, ó. Ctrl C, Ctrl V. Agora ele vai trazer a minha velocidade. Então, quando eu pedi para acelerar, ele acelerou, ele saiu de 0, foi para 10.
eu pedi para acelerar novamente, ele foi para 20, aí eu pedi ele para desacelerar, aí ele chegou agora em 10, porque eu pedi para ele desacelerar uma única vez. Bom, tem uma regra lá de velocidade de 110 por hora. Então eu preciso verificar, antes de eu permitir que ele acelere, eu tenho que fazer um if. Então, se, vamos lá, se this ponto velocidade, correto? Velocidade for maior igual 110, eu não posso permitir que ele acelere. Se ele tiver a 100, eu ainda posso permitir, mas igual a 110 eu não posso permitir, tá? Então, aí eu retiro isso daqui, coloco aqui dentro, else, eu vou colar ele aqui também, só que aí eu não vou acelerar, aí eu vou colocar aqui, impossível acelerar veículo. Veículo. Aí tem a velocidade atual, aí ele mostra a velocidade atual na nossa tela, tá? Reduzir o veículo. O reduzir o veículo, eu também tenho que fazer uma regra para ele também, né? Então, um if, por exemplo. Bom, eu não posso reduzir um veículo se ele já está, por exemplo, se ele já for menor ou igual a zero, correto? Eu não posso deixar ele, reduzir aqui é velocidade, né? Velocidade se ele for menor ou igual a zero. Se ele for menor ou igual a zero, isso não posso também, tá? Então, eu vou colocar aqui, se ele for menor ou igual a zero. Peraí, aqui se ele for menor, peraí, se ele for maior ou igual a 110, eu acabei fazendo errado aqui. Se ele for, a velocidade dele for maior que 110, ele tem que ser aqui. E este tem que ser aqui, ok? Isso, agora vai. Aqui vai ser a mesma coisa. Se a velocidade for menor ou igual a zero, eu coloco que é impossível. Se é impossível reduzir o veículo. E aqui eu tenho o caso contrário. Aí eu vou colocar isso daqui, ó. O diz velocidade recebe ele menos 10, ou seja, eu vou decrementando a minha velocidade, e aí eu vou imprimindo a minha velocidade na tela. Vamos testar os dois módulos, né? Os dois para verificar se já... Ok? Foi para 10, foi para 20 e reduziu. Eu vou voltar lá na minha classe principal e vou pedir para reduzir mais uma vez. Ok, reduz mais uma vez aqui. Então agora eu tenho, ó, 10, 20, 10. Eu vou pedir mais uma vez. Vamos testar mais uma vez aqui. É para ele dar a mensagem que não pode mais reduzir. Ok? Impossível reduzir a velocidade do veículo. Por quê? Porque já chegou, né, no limite. Então não dá mais para reduzir. Tá? Bom, se eu deixar reduzir tanto assim, eu tenho que acelerar um monte a minha velocidade. Então eu vou deixar aqui pelo menos dois acelerar e um reduzir. O parar. O parar é um pouquinho mais diferente. O parar, eu tenho que ir reduzindo a velocidade. Eu não posso parar de uma vez, né? O parar, então, eu vou ter que fazer o seguinte. Se this ponto velocidade, velocidade, se ele for maior ou igual a zero, existe velocidade. Se existe velocidade, o que eu faço? Eu preciso reduzir a minha velocidade. E eu já tenho um método de redução de velocidade. Então, eu vou colocar o quê? Eu vou chamar o meu dis ponto
velocidade. Opa, this ponto reduzir. Eu chamo ele já tem a minha velocidade, ele verifica, a velocidade é menor ou igual a zero? Se já for menor, ele já não faz. E aí ele me devolve lá, mas se não, ele vai fazer o decréscimo, né? Então, ou seja, ele vai ficar chamando, ele vai entrando num... É como se estivesse fazendo um... É um laço de repetição, só que sem usar o laço de repetição, né? Uma recursividade da vida, só que também sem usar as técnicas de recursividade. Um método chamando um outro método até que ele zere, tá? Parar. Bom, então se a velocidade, enquanto a velocidade ficar aqui, né, ó, a velocidade é maior ou igual a zero, aí ele entra aqui e vai fazer o nosso else. Tá? E aí eu posso colocar aqui que o veículo foi parado. Bom, vejamos. Vamos testar esse aqui que eu acho que eu esqueci de fazer alguma coisa nele. Velocidade zero. Vamos acelerar ele mais uma vez. Vamos acelerar ele aqui algumas vezes. Eu vou dobrar a forma de aceleração aqui. Olha só, ele acelerou, correto? Ó, acelerou as 4 vezes que eu pedi, ele reduziu a primeira vez que eu pedi, aí quando entrou no parar, ele reduziu mais uma vez, correto? Foi para 30. Aí, ele reduziu, foi para 30, aí dentro do parar, ele reduziu mais uma vez e foi para 20. Aí, ponto. Bom, eu não posso parar o carro, então está faltando alguma coisa dentro do nosso método. Bom, eu tenho que chamar isso aqui, eu falei de recursividade, falei de laço de repetição. Aqui realmente eu vou ter que usar um laço de repetição, não tem como, tá? Não tem jeito, se não tiver o laço de repetição, ele não vai, né, percorrer diversas vezes, tá? Vamos usar um while aqui da vida, porque aí eu não sei, né, eu não sei quantas vezes, né, esse laço vai ser executado. Agora sim, enquanto a velocidade for maior ou igual a zero, for maior que zero, né? Porque se for igual, já está parado, né? Enquanto a velocidade for maior que zero, ele reduz, tá? E aí, na hora que ele sair do nosso laço, ó, na hora que ele sair do nosso laço, o que ele faz? Ele coloca que o laço, que o veículo se encontra parado. Vamos testar ele agora? Agora sim, ó. Então, primeira vez, ó, as 4 aceleradas que eu fiz, né? Aí, vamos trazer aqui no... Ó, eu acelerei ele 4 vezes, tá aqui acelerado. Eu pedi para reduzir uma vez, então ele reduziu uma vez aqui. Aí eu pedi para parar. Aí o parar, ele pegou, ele foi 20, 10, 0, parou o veículo. Bom, parou o veículo. Se parou o veículo, agora eu posso desligar o veículo, tá? Então, vamos lá para o nosso desligar o veículo agora. Então, vamos lá. Desligar o veículo. Bom, se o status for falso, isso significa que o meu veículo já está desligado. Na verdade, ainda o meu status está como true. Se não, posso colocar aqui, ó. Se não, se o status for igual a true e desvelocidade, né? Tem que colocar lá também, desvelocidade for igual a zero, se o this.status for igual a true e velocidade for igual a zero, aí eu posso falar que o veículo está desligado, ok? Caso contrário, eu chamo quem? O parar, disparar, disparar. E aí o disparar faz todo o processo e aí ele continua. Bom, e aí eu faço aqui, ó, this.status recebe false.
E aí eu posso colocar esse item aqui dentro, ó, que o veículo está desligado. Ok? Vamos compilar novamente. Ok. Veículo ligado. Acelerou o veículo uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes. Vamos voltar aqui, ó. Acelerei 4 vezes, eu pedi para reduzir uma vez, foi para 30. Entrou no método parar, ele fez 20, 10 e o 0, ele parou. Aí eu chamei o método desligar e ele fez o desligar veículo. Ok? Então, pessoal, este era o nosso exercício da aula de hoje, nosso exemplo, né? Um exemplo simples aí de classe veículo, que tem as ações, os comportamentos de ligar, desligar, né? Aliado aí com um pequeno diagrama de classe, caso de uso e diagrama de atividade, ok? Bom, esse código eu vou disponibilizar ele também aí para o professor Carlos, mas o interessante é que vocês façam esse código e melhorem esse código, tá? Melhorou o código? Se quiser mandar para o professor Carlos, aí ele pode compartilhar com a gente ou compartilhe na próxima aula com vocês também, ok? Pessoal, do mais, eu agradeço a presença de todos. Qualquer dúvida, estamos aí. Obrigado, fiquem com Deus. Um abraço, tchau, tchau. EAD, Unicesumar, do meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar.